Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês um novo conteúdo de biologia. Hoje nós gostaríamos de partilhar com vocês um pouquinho das características gerais da classe mamália. Nosso último assunto do ano. A gente espera estar aí ajudando vocês com um acréscimo de algum conhecimento sobre esses organismos, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui, certo? Com relação ao que seriam os mamíferos, professora. Então, onde a gente está localizado? A gente está localizado no filo dos cordados, possuidores de notocordas, no subfilo vertebrata, aqueles que a notocorda, na fase adulta do animal, se torna na coluna vertebral, e dentro de uma classificação de grupos mais específicos, chamados de classe mamália, que tem uma das características principais serem possuidores de mamas, sendo que essa característica nós vamos ter como funcionais nas fêmeas, ok? Elas existem nos machos e nas fêmeas, mas são funcionais, né, apenas nas fêmeas dessas espécies dessa classe, ok? Quando é que surgiram, certo? Há cerca de 200 milhões de anos, né? Aí, aproximadamente na mesma época aí do aparecimento dos dinossauros, nós vamos ter já o início, o surgimento aí de organismos dessa classe. Provavelmente, nessa época, nós íamos ter mamíferos de pequeno porte, né? E que se movimentavam de forma mais ativa nos períodos da noite. Por quê? Por conta dos predadores, certo? Aí, o que é que aconteceu? Nessa questão aí de domínio do ambiente, aconteceu que os dinossauros, eles foram extintos. Então, isso propiciou o desenvolvimento de outros organismos, né? Com o acréscimo do fator evolutivo, dos fatores evolutivos, mais dominantes, as classes mais dominantes. E os mamíferos se destacaram pós-período, né, de extinção dos dinossauros. Então, essa questão deveu-se a duas principais características, né? São novidades evolutivas que só estão presentes nessa classe, que seria o quê? Seria a presença das mamas, glândulas mamárias. Tanto machos como fêmeas possuem essas glândulas, mas elas são funcionais apenas nas fêmeas, ok? E a presença de pelos corpóreos para a proteção desses organismos. Então, aí a gente tem organismos variados, como a gente pode ver aqui nessa imagem, desde morcegos até os cachorros, né, os cães. Temos também exóticos, como os ornitorrincos, presentes lá na Austrália. E tem uma variedade muito grande de animais que ocupam essa classe, ok? Nós vamos ter exemplares pesando desde algumas gramas, alguns tipos de ratinhos que nós temos por aí, até indivíduos que pesam toneladas, né? E aí você coloca elefantes, rinocerontes, baleias, e assim vai, certo? Alguns vão transmitir organismos patógenos para a nossa espécie. Os ratos, por exemplo, podem transmitir determinados tipos de bactérias e nós vamos desenvolver determinadas doenças, como, por exemplo, a leptospirose, né? Mas também tem aqueles mamíferos que nos beneficiam, por exemplo, né? Vacas, ovelhas, cabras, que vão nos fornecer produtos que nós usamos no nosso dia a dia, seja para o vestuário, seja para a alimentação, tá bom? Com relação às subclasses que nós temos 3. Aqueles que são chamados de monotremados, que são das prototéria, tá?
os chamados marsupiais, que são da subclasse Metatheria, e nós temos os placentários, onde nossa espécie está localizada, que seria da subclasse Eutheria, tá? Que todos serão estudados em particular, dando continuidade no ensino nas nossas aulas presenciais, tá? Aqui nós temos o exemplo, 2 exemplos de monotremados ainda existentes, que seria o ornitorrinco e a equidna. Estão presentes, são característicos da Austrália, e você só vai encontrar esses representantes lá, ok? Os ornitorrincos, né, têm o hábito de viverem em ambientes aquáticos, né, mas vêm à terra também, esporadicamente, são carnívoros e apresentam esse visual exótico, né, com essa estrutura, parecendo um bico de um pato, né, mas tem pelos corpóreos e tem glândulas mamárias. Então, são classificados dentro da classe mamália, ok? A gente já falou da questão dos pelos e das glândulas mamárias, mas nós também vamos ter o quê? Dentes diferenciados, tipo os incisivos, que servem para cortar, os caninos, que servem para rasgar, e os molares, pré-molares e molares, que servem para macerar. Então, dependendo do tipo de alimentação do animal, nós vamos ter mais desenvolvidos, né, alguns tipos de dentes, ok? Nós vamos ter também presente aí uma membrana chamada diafragma, é um músculo, e ela está presente logo abaixo das nossas costelas, faz a separação do tórax com o abdômen e ajuda também na questão da ventilação aí junto com a respiração, né, nos nossos pulmões. Então, se você disser assim, tem inclusive exercícios que os cantores, os grandes palestrantes fazem, que eles projetam a voz a partir dessa musculatura e não necessariamente da garganta. Então, é assim que eles conseguem manter mais tempo determinados tons e timbres, né, de canto ou da voz durante suas apresentações, tá certo? Então, o diafragma tem esse diferencial. Essa musculatura ajuda bastante nessa questão da ventilação junto, né, aos pulmões. Aqui nós estamos apresentando a vocês, né, os diferentes espécimes, desde um porte médio, mediano, tá, até um indivíduo de grande porte. E aí a gente vê a variedade nas estruturas presentes em todos esses organismos, ok? Nós vamos ver das onças até os elefantes aqui nesta imagem. Então, esses indivíduos têm portes variados, estruturas variadas, mas têm em comum a presença de pelo e a presença de glândulas mamárias. Daí o nome mamífero, que quer dizer mama, né? O prefixo do latim, que quer dizer que possui mama, glândulas mamárias, e feros, portador. Então, mamíferos quer dizer os que portam glândulas mamárias. E aí tem a característica de fornecer leite aos filhotes, né? No caso, as fêmeas fazem isso. E vamos ter aí o leite como um alimento muito rico em nutrientes, certo? E aí nós vamos ter um cuidado intenso da prole no início da vida desses animais. Consequentemente, o que é que nós podemos destacar? Quando há o cuidado da prole, há uma quantidade menor de indivíduos gerados por gestação, porque há maior probabilidade desse indivíduo chegar na fase adulta. Então, essa questão que, ao se ter menos organismos em termos de descendentes, nós vamos ter que ter um cuidado com essa prole até ele chegar numa fase que ele possa se defender sozinho, procurar alimento sozinho. Então,
esse cuidado, certo? Faz parte aí dessa questão dos mamíferos estarem gestacionando ou gerando poucos indivíduos a cada ciclo reprodutivo, das espécies do modo geral, tá bom? Por quê, tia? Porque eles cuidam dos filhos nas fases iniciais do desenvolvimento, certo? E isso aumenta as chances de sobrevivência do indivíduo, né? Até ele poder fechar o ciclo novamente e deixar descendentes. Aqui nós temos um exemplo fofo de uma cadelinha amamentando seus filhotes. Temos aqui outro exemplo de indivíduos de grande porte, né? Um bezerrinho aí mamando. E não só ele toma o leite, mas nós também, nossa espécie, se aproveita do leite de outras espécies. E mesmo na fase adulta, a gente ainda toma, né? Leite, muitas pessoas gostam desse líquido. Então, é interessante a gente estar destacando a utilidade desses animais também para a nossa espécie, né? O que é que nós aproveitamos deles, certo? Os pelos recobrem todo o corpo, certo? E são constituídos de uma proteína chamada queratina. Ela faz a composição, né, das células que compõem o pelo dos animais, do modo geral, certo? Nós vamos ter aí sendo gerados, certo? Essas estruturas em um local chamado folículo piloso, e nesse folículo, certo? Se abre na lateral uma glândula sebácea que vai produzir o quê? Vai produzir gordura que vai servir para lubrificar, né, a pele e os pelos desses animais, certo? Contribuindo aí para a impermeabilização do animal. Aqui nós temos um exemplo de um urso pardo, né? E aí a quantidade de pelos não nega desse animal aí, que é gigantesca. Nós vamos ter outros representantes, por exemplo, como os micos, né? São representantes, digamos assim, de peso, quando a gente trata de serem portadores de pelo corpóreos, certo? Servem também para proteger e, no caso, servem como isolante térmico, e aí nós temos indivíduos homeotérmicos que mantêm sua temperatura constante, né? E essas estruturas ajudam, tá? Mas a homeotermia, lembrando, é um fator evolutivo que veio desde a classe das aves até a nossa classe, e que é considerado um dos fatores que nos permite conquistar os ambientes de maneira, né, diferenciada, porque a gente não depende da questão da temperatura ambiental para regular nossa temperatura, e sim do metabolismo corpóreo, para que nós possamos nos movimentar normalmente, sem depender da luz do sol, ou depender se tem sombra ou não tem sombra, certo? Como os ectotérmicos lá da classe reptília. Nós vamos ter também, logo abaixo aí da pele, né, uma camada de células que armazenam gorduras, são chamadas adipócitos, né, formando um tecido, tá? Que a gente chama de panículo adiposo, que no caso essas células podem encher ou esvaziar conforme a nutrição no animal. Se ele come em excesso, o excesso de gorduras são armazenados no caso, aliás, é armazenado no caso, nesse tecido adiposo. Se a pessoa passa por um grande período de fome, no caso, ela vai requerer desse tecido as reservas energéticas para os seus gastos diários. Então, é para isso que serve o tecido adiposo, certo? E tanto para reserva, mas também vai servir como isolante térmico de algumas espécies que vivem em condições ambientais adversas, ok? Por exemplo, nos polos, como as focas, os leões marinhos, as baleias e etc. Com relação às baleias e os golfinhos, são mamíferos aquáticos, não apresentam pelos, mas apresentam glândulas mamárias, tá? E por que não apresentar pelos, professora? Porque quando o animal se desloca na coluna da água, né,
essas estruturas, os pelos, seriam, digamos assim, uma barreira que forneceria maior resistência. Então, no fator evolutivo, considerando o meio onde o indivíduo vive, ele perde essas estruturas para ganhar velocidade em termos de movimentação na água, ok? Possui uma camada de gordura muito grossa sobre a pele, porque precisam manter a temperatura constante. Então, nós temos aí essa camada de gordura impedindo, tá, a perda de calor para o meio ambiente. Com relação a outras características, nós vamos ter indivíduos que apresentam garras, unhas, chifres e cascos. Então, é muito variada as estruturas que vêm como estruturas anexas da pele, se diferenciando em grupos, né? Por exemplo, as garras e os cascos, né? Também são formados por queratina, e os chifres, né? Os cornos, são estruturas, né, permanentes que podem ser formados ou de queratina, como é o caso do rinoceronte, ou de osso coberto por queratina e pele, como é no caso do boi e do antílope, tá? Em alguns grupos, nós vamos ter que esses chifres vão ser perdidos ao longo de temporadas, que é no caso dos veados e alces presentes lá nos Estados Unidos, Canadá, são organismos característicos dessas regiões, florestas temperadas, né? E nesses animais, essas estruturas, os chifres, elas são perdidas a cada ano, tá? São renovadas. Aqui a gente tem um exemplo. E para que serve? Um dos fatores de existir essas galhadas, né, em termos de chifres, é porque no período reprodutivo eles competem pelas fêmeas em lutas entre eles, os machos lutam entre si para ver quem tem direito a reproduzir e deixar seus descendentes. Os machos mais fortes, claro, conseguem reproduzir. Aqui nós temos exemplos, né, de animais portadores de garras, como os gatinhos e os leões, coisa e tal. Onças, você pode... Todo animal que você imaginar que possui garras, você coloca aqui como sendo um exemplo, tá? E aqueles que possuem chifres, vai desde os rinocerontes, aqui representados, até, no caso nossos, mais comuns, né, bois, tá? Búfalos e etc. Por que a gente traz o rinoceronte? Porque em algumas regiões do mundo, eles já estão, os tratadores dos grandes parques que preservam essa espécie, estão tirando essa estrutura precocemente para que o animal não seja morto por caçadores ilegais, para se obter a estrutura do chifre, porque na cultura asiática, eles dizem que esse chifre, né, o pó, serve para combater diversas doenças, desde cânceres até impotência sexual. Então, devido a isso e do seu alto valor no mercado ilegal, esses animais são sacrificados apenas para retirar essa estrutura, o seu chifre. Então, o que é que os tratadores atualmente estão fazendo nos parques? Eles estão serrando esse chifre, né, e não, claro que não danifica a questão aí de sobrevivência do animal, não danifica o corpo dele a ponto dele morrer, mas eles tiram essa estrutura antes que caçadores matem o animal apenas para conseguir essa estrutura, que é o chifre. Certo? É uma das formas de preservar os indivíduos que ainda existem. Com relação a outras estruturas anexas, nós podemos citar aí as glândulas sudoríparas, tá? Que produzem suor, e o suor tem a característica de estar correlacionando-se essa produção de água na superfície corpórea para baixar, controlar a temperatura corpórea do animal e manter constante. É outro fator que ajuda na questão aí da sustentação da homeotermia, ok? Aí o que acontece? A água evapora, né, no caso, e retira o calor da pele. E do sangue, no caso, vai resfriando o corpo do animal, tá?
Nós vamos ter em mamíferos variações no número de vértebras cervicais, tá? E além de que algumas espécies vão possuir uma cauda, tá? Apresentando um número variável aí de vértebras, não necessariamente a constante o número de vértebras para todas as espécies, é diferenciado. E na nossa espécie, o que era uma cauda no embrião, retroagiu, como a gente viu lá na aula de cordados, né? Das grandes quatro características que, no caso, temos em comum para pertencermos ao grupo dos cordados, e dentre elas, no caso, teria a notocorda, que daria origem à coluna vertebral. E claro que nos animais que possuem a cauda, ela permanece, essas vértebras, né, na fase adulta, nessa estrutura desses animais. Na nossa espécie, no embrião, a cauda, ela retroage e vira um ossinho, né, aquela pontinha lá, que tem lá na região que vocês conhecem como cofrinho, né, entre aspas, que a gente chama de cóccix, esse osso, que é bem pontudo e dá para sentir, né, a gente consegue sentir, que seria um vestígio da cauda existente no nosso embrião. Então, na nossa espécie, a cauda retroage, desaparece, né, e fica só esse osso como resquício dessa estrutura, tá? Nós vamos ter aí pulmões, trocas gasosas realizadas por pulmões, tá? E nós vamos ter esse processo chamado de hematose, ok? Ao coração, nós vamos ter 4 câmaras totalmente separadas, não há mistura de sangue venoso e arterial, ou seja, a maximização do metabolismo nesse grupo, né, por conta dessa questão, que nós vamos ter grandes aportes de oxigênio e nutrientes na musculatura, nos membros superiores e inferiores, quando necessário. Nós vamos ter um sistema urinário composto, né, de um par de rins, e, no caso, canais, ureteres, bexiga, uretra, né? Com exceção de qual grupo? Do grupo dos ornitorrincos, dos monotremados, porque eles possuem, no caso, uma região chamada cloaca, que nós já vimos em outras classes, que vai, no caso, receber o final dos 3 sistemas: sistema reprodutor, sistema urinário e sistema digestório, ok? Então, é a única exceção. Todas as outras classes possuem uretra, sim, e que externalizam, as excretas para fora do corpo do animal. Quais os tipos de alimentação que nós podemos ver nesse grupo? Nesse grupo, a variedade é muito grande. Então, nós temos grupos de carnívoros, e aí a dentição mais desenvolvida seria os caninos. Como exemplo, nós temos as raposas, cães, lobos, onças e etc. Temos herbívoros, e aí os caninos são menores, né, algumas vezes rudimentares, mas os molares, para macerar as fibras vegetais, são bem grandes, os dentes chamados molares, os lá de trás, tá? E temos como exemplos os hipopótamos, girafas, bois e etc. Tá? E temos os onívoros. Nossa espécie, ela é classificada dentro do grupamento dos onívoros. Claro que dentro da nossa espécie, tem pessoas que optam por se alimentar só de vegetais ou combinando diferentes alimentos, né? Certo? Mas o que seriam os onívoros? Aqueles que comem de tudo, certo? É muito diversificada a alimentação desses organismos, e aí estão, né, os ursos, os primatas, nossa espécie, os porcos e etc. Então, a gente tem uma gama de variação extrema na classe mamália, ok? Aqui nós temos um exemplo de um panda, né? Um herbívoro, se alimentando aí de bambus, brotos de bambus. Com relação ao sistema nervoso, é extremamente desenvolvido, indivíduos com grande capacidade de captura de presas, visão, audição, tato,
Os sentidos, do modo geral, muito bem desenvolvidos, tá? O cérebro vai apresentar inúmeras dobras, então, o desenvolvimento é muito alto em termos de células nervosas, tá? E muitos apresentam, né, diferentes graus de inteligência, tá? De memória e de aprendizado, não só a nossa espécie. Agora, a nossa espécie, ela é, digamos assim, favorecida com a questão também do desenvolvimento da linguagem, né? E da questão de termos essa, digamos, propensão a raciocinar. Alguns indivíduos, claro, não todos, têm essa capacidade. Então, por sermos seres pensantes e por termos desenvolvido o fator da linguagem, nós conseguimos, sim, ir além das outras espécies, certo? Mas tem espécies, sim, que conseguem ter um nível de aprendizados. Inclusive, existem experimentos com golfinhos, com chimpanzés, com aves, algumas aves, né? Que tem a questão da capacidade de repetição, mas não do entendimento do que fala, certo? Então, assim, por exemplo, os papagaios, todo mundo pergunta, não, tia, e os papagaios? Eles podem repetir, mas eles não entendem. Daí, um papagaio que fala palavrão, não é o papagaio que está falando porque ele entende o que é o palavrão. Foi a pessoa que ensinou o palavrão e ele só repete. Mas ele não tem um entendimento. Quem tem um entendimento seria, no caso, a pessoa que é dono daquele animal, tá certo? Ou melhor, tutor. Hoje a gente usa a expressão tutor. E a reprodução, né? Nessas espécies, a gente tem que destacar indivíduos sexuados. Então, idioicos, você vai ter um macho e uma fêmea, tá? Sexos separados. A fecundação é interna, tá? E nós vamos ter desenvolvimento direto, não tem fase larval no grupamento da classe mamália, tá? Todos são vivíparos, ou seja, não tem o desenvolvimento da estrutura chamada ovo. O que se desenvolve é um ser pequenininho, numa estrutura no corpo das fêmeas chamada útero, tá? E aí, no caso, vai nascer um indivíduo pequeno, parecido com os pais, certo? São classificados nos 3 grupos que a gente já citou, os monotremados, os marsupiais e os placentários. Nós pertencemos ao grupamento dos placentários, certo? Alguns exemplos de monotremados seriam os ornitorrincos e as equidnas. Dos metatérios ou marsupiais seriam o exemplar mais comentado e debatido, com certeza, são os cangurus. O marsúpio é aquela bolsa que esses animais, né, possuem para carregar seus filhotes e fechar o processo gestacional na bolsa externa. Então, ela faz uma parte do processo de gestação internamente. Aí, quando o feto nasce, ele se arrasta até essa bolsa chamada marsúpio e fecha o desenvolvimento gestacional dentro dessa bolsa, tá certo? Com relação aos placentários, aí no caso, vamos ter uma estrutura desenvolvida a partir dos anexos embrionários que nós discutimos lá em classe repetília, que vai surgir aí uma tal de uma placenta, que seriam lá aquelas junções daqueles anexos embrionários que nós já comentamos com vocês, certo? E é através dessa estrutura aí que o embrião vai receber os nutrientes, oxigênio, né? Através do corpo da mãe, tá bom? Exemplos dos placentários, né? Leão, zebra, antílope, cachorro, nossa espécie, os humanos, estão todos aqui. Então, gente, era isso que a gente queria apresentar para vocês. Quero agradecer desde já. E a gente vai se encontrar na nossa próxima aula de revisão, certo? Será nosso último encontro em termos de aulas remotas. E durante as aulas presenciais,